Olá pessoal, bem-vindos à videoaula sobre as incidências radiográficas AP e PA. Eu sou a professora Giovana e junto com a professora Paula, através da Aprimorrad, cursos de aprimoramento, nós falaremos sobre os fundamentos de terminologia, posicionamento e imaginologia para as incidências AP e PA. Para a gente começar a falar sobre incidência radiográfica, a gente precisa de um padrão, de uma referência. Essa referência serve tanto para a incidência radiográfica como para qualquer área que a gente vai falar do corpo humano. Essa referência é a posição anatômica, que é exatamente essa posição aqui. O corpo ele está ereto. Os pés, eles estão alinhados, com os dedos dos pés voltados para frente, a palma da mão voltada para frente e o olhar para o horizonte. Essa posição anatômica, ela serve de referência para todos os termos do corpo humano. Por exemplo, a nossa cabeça, ela está acima do nosso tronco. Mas se a gente pensasse no ser humano virado de ponta cabeça, isso já mudaria, a cabeça ficaria para baixo. Então, para não acontecer essas confusões, a gente sempre, quando vai se referir ao corpo humano, a gente pensa na posição anatômica. Assim, a cabeça fica no lugar dela, o tronco fica no lugar dele e todos os órgãos ficam no seu lugar. Hoje, para explicar sobre as incidências AP e PA, nós vamos falar sobre dois termos de direção. O primeiro deles é o termo anterior, que significa tudo aquilo que está na parte da frente do nosso corpo. Essa região da frente a gente chama de região anterior. Então, a parte da frente do nosso corpo é chamada de anterior ou ventral. Por exemplo, a nossa face está na região anterior do nosso corpo. Ela está na frente do nosso corpo. O outro termo é o termo posterior, que é aquele termo da parte de trás, o contrário. Então, tudo que a gente vê quando a gente está de costas. Então, esse é o termo posterior ou dorsal, tudo que está na parte de trás. Olá pessoal, eu sou a professora Paula e eu vim complementar a primeira parte do curso que a professora Giovana apresentou para vocês. Agora vamos abordar o termo incidência radiográfica. O que quer dizer a palavra incidência radiográfica? Ela tem a ver com a trajetória do raio central, aonde o raio incide e aonde o raio emerge. Ou seja, aonde o raio central entra e aonde o raio central sai. Então, trocando para o termo radiológico correto, seriam os termos incidência radiológica, é onde o raio incide, é onde o raio emerge, tá? Então, incidência vem da palavra incidir mesmo, por isso que tem esse nome. Hoje a gente vai abordar os temas de AP e PA. O que isso quer dizer? AP é antero-posterior e PA é póstero-anterior, ou seja, nessa imagem que estamos visualizando aqui, percebemos que a ampola está nessa região, o raio nesse sentido e o paciente deitado em decúbito. Nessa posição, estamos vendo toda a região anterior do paciente, ou seja, o raio ele incide ou entra na região anterior e ele emerge na região posterior. Nesse caso, a incidência é AP. Continuando a falar um pouquinho mais sobre AP, visualizamos a ampola nessa região, o raio central saindo nessa direção e incidindo ou entrando na região anterior do paciente e irá emergir na região posterior. Nesse caso, a incidência dá o nome de AP, antero-posterior. Na sequência, visualizamos a ampola na mesma situação, mas mudamos a posição do paciente. Nesse caso, o raio central incide na região posterior e emerge na região anterior. Ou seja, ele entra na região posterior e sai na região anterior. Nesse caso, o nome da incidência será PA ou póstero anterior. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para saber mais, é só acessar o nosso site
aprimorad.com ou o nosso Facebook, @primorad. Muito obrigada!